Então, estamos retornando à nossa reflexão, né, a partir da palavra de Deus, portanto, né, a palavra de Deus que está contida na Bíblia. Qual é o sentido do jubileu? Esse jubileu que o povo de Deus vivia e que hoje também vivemos, e concretamente a Diocese de Rio Grande está vivendo. E nós terminávamos assim a primeira parte, vamos dizer assim, da nossa reflexão, colocando que realmente o ano jubilar, né, para o povo de Deus, ele tinha esse profundo sentido de um novo começo, pois deveria voltar a justiça de Deus. Estávamos então olhando essa justiça de Deus que deveria voltar no ano jubilar, né? E aí nós refletimos o que significa a justiça de Deus. Bem simples, era colocar tudo novamente no seu devido lugar. Qual é o lugar de Deus, né? O Yahvé, ele está em primeiro lugar porque ele é o Criador e Senhor da vida e da história. E, né, o lugar, portanto, da criação mais digna desse Deus Criador e Senhor da vida e da história foi o Hadamá, portanto, o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, para ser como Deus é e agir como Deus age. Deus é amor, Deus ama. Então, o ser humano é feito para isso. A humanidade foi criada para isso. Então, ela ocupa esse lugar. Não há um lugar maior depois de Deus, né, a não ser o lugar do ser humano. O ser humano acima de tudo, nós dizemos, e correto. Acima de tudo, porque nós colocamos acima de tudo Deus, Criador e Senhor da vida e da história. E qual é o lugar, então, dos Shamaim e Eretz, e né, nos Shamaim e no Eretz, Shamaim os céus, Eretz terra, os Nefesh Hayah, os seres viventes. Bom, o lugar deles é, claro, ocupar, né, a terra e os céus, mas ocupar a terra e os céus para estar a serviço do ser humano, a serviço de Hadamá, para o louvor de Deus. E o que acontece, estávamos colocando isso no final, como muitas vezes, né, a caminhada da humanidade vai, de fato, fazendo com que, né, esses lugares, especialmente o lugar, né, dos Shamaim e Eretz e Nefesh Hayam, céus, terra e seres viventes, né, às vezes ocupando o primeiro lugar. Primeiro lugar, até, né, ocupando o lugar que é próprio do homem, o homem, Hadamá, ser humano, falar sempre assim, né, ocupando até o segundo lugar. As coisas em primeiro lugar, termos mais simples, e a pessoa humana em segundo lugar. E Deus, às vezes, né, em terceiro lugar ou até o último lugar. Então, o jubileu é para voltar, de fato, a ter cada coisa no seu devido lugar. Bom, ainda um pouquinho sobre o ano jubilar enquanto lei. Até, né, o capítulo 25 do Levítico, outros textos mostram muito bem a lei do ano jubilar. Tinha, de fato, uma lei que regia esse ano jubilar. Rapidamente, só para a gente também ter presente isso. Eu vou nessa linha. Deus deu diversas leis ao seu povo, o povo de Israel, que tinham, dentre vários objetivos, essas leis, né, de guiar o povo. Mas uma lei com um sentido especial que era, né,
de distinguir o povo de Deus dos outros povos, né? E por isso também esse retorno em 50 e 50 anos a novamente a fazer a justiça de Deus. Então o povo de Deus, de fato, tinha que ser um povo de Deus no qual ele queria revelar-se, e revelou-se. Ele escolheu um povo para poder revelar-se, para ser o Deus verdadeiro, né? E por ser verdadeiro, único, portanto, é revelar-se como Deus único, verdadeiro, o Deus da vida e da liberdade. Os deuses não estão a serviço da vida, da liberdade, muitas vezes até a serviço da morte e da escravidão. O Deus verdadeiro, que é o único e que se revelou no povo de Deus, é o Deus único e verdadeiro, Deus da vida e da liberdade. Então, teria que ser um povo que acolhesse, portanto, Deus e sua proposta de revelação. Para isso, aí vem aquela menção que eu fiz ao quadro atrás de mim. Para isso, fez uma aliança com esse povo. Aliança com os patriarcas, começa com Abraão, depois os juízes, depois os profetas, depois Jesus Cristo, né? Inaugurando a nova e eterna aliança que nós cristãos vivemos. Então Deus quis fazer uma aliança com seu povo. Por isso escolheu um povo para revelar-se e fazer essa aliança, né? E para viver essa aliança teria que viver o código da aliança. E o código da aliança para o Antigo Testamento era e continua sendo também os 10 mandamentos e o mandamento do amor, que resume os 10 mandamentos em uma nova e eterna lei por Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como assim a si mesmo. Então, o ano sabático devia ter todo esse sentido de retomar, né, toda essa aliança de Deus com o povo que era seu, que ele escolheu, e desse povo com Deus, mas vivendo também todas as leis, né, dos 10 mandamentos e do Novo Testamento. Bom, eu gostaria agora, eu até preparei mais coisas aqui escritas, mas eu vou para a parte final que eu escrevi aqui para poder fazer a minha reflexão, para caracterizar melhor ainda esse sentido bíblico do jubileu. A partir da palavra de Deus, o que nós entendemos por jubileu? É isso que importa. Não celebrar apenas 50 anos porque vieram 50 anos. Por isso também a Diocese de Rio Grande fez questão de celebrar dessa forma intensa os 50 anos. Mais uma vez, meus parabéns pelos 50 anos. Fico muito feliz com essa forma também de celebrarem intensamente, né? Procurando inclusive no sentido verdadeiro, e estou aqui com essa responsabilidade de passar um pouco qual o sentido mesmo, né, que está na palavra de Deus de jubileu para vivê-lo melhor. Então eu coloquei assim aqui nas minhas folhas, eu vou passar agora essa reflexão em palavras nossas, quer dizer, já traduzindo a linguagem bíblica para uma linguagem nossa. Em palavras nossas, o que podemos concluir do sentido do jubileu na Bíblia? Em termos assim, um pouco didáticos, o que nós podemos concluir? Isso. Portanto, eu coloquei sempre, nós podemos concluir que o jubileu, deixa-me ajustar nas folhas, jubileu é um tempo disso, tempo disso, tempo disso, tempo disso. Então, começando, podemos concluir que o sentido do jubileu na Bíblia é um tempo de graça. Primeira coisa, tempo de graça. Claro que Deus não tem tempo na sua graça continuamente.
a sua criação, né, mais digna, que é a humanidade. Deus sempre está cheio de graça, mas Ele quer realmente também, né, caracterizar, né, nesse jubileu um tempo de graça bem forte. Então, o que significa tempo de graça? Deus quer estar presente. Isso é graça. Deus quer estar presente, mas também precisa dar condições. Por isso o jubileu era para chamar a atenção que precisava condições, especialmente a graça da aliança nesse tempo. Tudo deve ser restaurado conforme o intuito da criação. A terra e os seres viventes em harmonia. Não só a terra, também os céus, né? Mas como nós ocupamos a terra e os seres viventes na terra em harmonia, mas podemos falar também no sentido ecológico, os céus, isto é, toda a criação, né? E os seres viventes, Nefesh Hayah, vivendo em harmonia com essa criação. E quando isso está claro, isso é graça de Deus. Deus pode estar presente. Mas eu queria também já chamar a atenção para um segundo tempo, né? Qual é o sentido do jubileu na Bíblia? Tempo de graça. Segundo, tempo de revisão. Revisão pessoal, onde cada membro do povo de Deus deveria refletir e rezar muito se era fiel à graça de Deus, portanto fiel à aliança ou não, e viver conforme isso. Mas também um tempo de revisão comunitária. E aí o povo de Deus vivia assim comunitariamente. Primeiro, em casa, Bet Hav, né? Mas não era a casa, não só pai, mãe, os filhos, mas um pouco, né, a família de sangue, né? Também. Não. Então, a Bet Hav, casa do pai, depois a associação protetora, que era já um pouco o clã, que nós entendemos, que se chamava Mishpahá. Então o clã também tinha que fazer essa revisão, e também toda a tribo, Shevet, como tinha 12 tribos, as 12 tribos tinham que fazer essa revisão para serem de fato, né, conforme Deus queria. Então a casa do pai, a Bet Hav, a associação protetora, Mishpahat, e a tribo Shevet tinha que fazer uma revisão. E é uma revisão social também. Em resumo, o jubileu é um tempo de graça, um tempo de revisão, né? Então, pessoal, comunitária, social, aí chegamos, a organização social em vista de ser uma sociedade, entre aspas, mas é real também, do Deus da vida e da liberdade. Mais um tempo de retorno. Retorno a quem? Ao Deus Yahvé. E falando em termos nossos, né, e retornar ao Deus Yahvé com muita fé, muita esperança e muito amor. Os caminhos para voltar sempre a Deus, retornar a Yahvé, são os caminhos da fé, crer nele, esperança, esperar nele, caridade, que significa concretizar o que Deus é, amor, e também a sua forma de agir, amar. Outro sentido é o tempo de gestos. Jubileu era tempo de gestos, e gestos na linha da justiça, da reconciliação e do amor. A terra tinha que ser novamente reintegrada a todos. Tinham que se reconciliar as contendas entre eles. E, de fato,
né? Voltar a amar-se, né? Amar-se como irmãos, como irmãs, amar-se como povo de Deus. E por fim, o tempo de bênção. E bênção nós sabemos que é um tempo é um tempo onde queremos garantir a presença de Deus. Bênção é a garantia da presença de Deus, né? E a criação toda, ela é a plenitude da presença de Deus. A experiência do povo de Deus com o jubileu tem um sentido muito grande. Primeiramente, é um tempo de graça, depois vem um tempo de revisão pessoal, comunitária, mas também social. Toda a organização do povo de Deus devia ser em vista do Deus da vida e da liberdade. Um tempo de retorno a quem? A Deus Javé. De que forma? Pela fé, pela esperança e caridade, que são as grandes vias para chegar a Deus, né? Portanto, um retorno, continuamente retornar. Depois, um tempo de gestos que vão na linha da justiça, da reconciliação e do amor. Não, a justiça me mostra que eu preciso me reconciliar. Reconciliando, preciso amar mais. E por fim, então, um tempo de bênção, que é a garantia da presença de Deus. A criação do universo, dentro do universo, o ser humano é a plenitude da presença de Deus. Deus garantiu sua presença no espaço vertical, no espaço horizontal e no próprio tempo. Portanto, ele ocupou o espaço dos Hashamim, céus, da Eretz, terra, do Nefesh Hayah, seres viventes, do Hadamah, ser humano, e do próprio Shabat, no tempo. Então, o tempo de jubileu é para ser realmente um tempo de bênção, garantir a presença de Deus em nosso meio. Bom, eu peço desculpas por ter estendido um pouco mais. Dom Ricardo até me acenou que eu poderia. Tive problemas aí técnicos, mas eu acho que deu para refletirmos juntos. Mais uma vez, parabéns pelo cinquentenário, esse jubileu de ouro da nossa querida Diocese de Rio Grande. Com a minha bênção, a bênção de arcebispo metropolitano da província de Pelotas, da qual pertence a querida Diocese de Rio Grande. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.